Hallo, willkommen in Deutschland. Ich bin Douglas Niemeyer und das ist das Bild Investor ohne Grenzen. E você achou que esse episódio ia ser todo em alemão? Não é enganado, vou fazer ele em português. Mas eu falo alemão e a gente escolheu a Alemanha para vir visitar, porque eu falo alemão desde pequenininho, até os 5 anos de idade eu falava só alemão. E eu já vim outras 3 vezes para a Alemanha, eu tenho um carinho muito grande por esse país e é uma oportunidade também de treinar meu alemão. E a gente está agora aqui na Marienplatz, que é um lugar bastante turístico, está cheio de gente aqui e é lindíssimo. E esse lugar aqui a gente visitou há 7 anos atrás também e agora a gente está visitando novamente com as crianças e está mostrando para vocês. E no episódio anterior de Luxemburgo você viu como as fintechs são importantes lá relacionadas ao mercado financeiro. Você viu a quantidade de fintechs e como as fintechs elas se desenvolvem lá justamente pela questão regulatória. Luxemburgo tem uma política de incentivar esse tipo de negócio justamente porque é um centro comercial muito forte relacionado ao mercado financeiro. E nesse episódio a gente vai explorar como a Alemanha também é um centro tão importante para os nossos negócios dentro do mercado financeiro. E hoje saiu um almocinho bem brasileiro aqui, mamãe. Arroz, feijão, salada. Uau! E pão! A gente está se arrumando aqui para conhecer um novo destino. E aí a gente parou para fazer um almocinho, porque a molecada na rua é muito fast food, né? Tem restaurantes sim, mas a comida que a gente encontra acaba sendo mais cheia de coisas que as crianças acabam não gostando muito, né? Tempero forte, né? Aqui na Alemanha, principalmente, tem muita linguiça, né? Muita salsicha, muito pão. E aí acaba que aquela comidinha mais saudável assim acaba ficando de lado. Então a gente faz uma refeição. Ah, é, e o José já vomitou, como vocês podem ver. Por causa da linguiça. Por causa da linguiça. Então a gente gosta de fazer refeição em casa, na van. Isso aqui é uma maravilha de poder parar em qualquer lugar, faz uma comidinha, deixa pronta e segue o bairro. Olha só, a gente vai fazer um passeio aqui ao longo do dia da cidade de Ulm, aqui no meio da Alemanha, no sul da Alemanha, na verdade, entre Stuttgart e Munique, que é o nosso próximo destino. E antes de sair, a gente vai na lavanderia hoje, a gente vai conhecer a cidadezinha, a gente vai fazer alguns passeios aqui. Eu opero, o mercado vai ficar aberto, vai ficar trabalhando, os robôs vão ficar ali monitorando. E a cada 2 ou 3 dias, normalmente, antes de sair, eu faço uma análise do mercado para entender o que está acontecendo no ativo principal que eu opero, que é o BRAS 50. Opero também outros índices, mas a gente vai falar aqui especificamente do BRAS 50. Eu dou uma olhada para entender se o mercado está mais comprador, se o mercado está mais vendedor, se o mercado está mais lateral, para entender se o que eu tinha feito há 2, 3 dias atrás está aderente agora ou se eu preciso fazer alguma modificação nos robôs, tá? Então eu olho o gráfico do ativo que eu opero, o ativo principal, o BRAS 50. Então eu olho o gráfico diário, eu vou dar uma olhada no que está acontecendo no mercado. A gente vê o BRAS 50, que é o nosso Ibovespa dolarizado, subindo nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pregões. Neste momento aqui, quando a gente estava nessa região dos 130 mil pontos, a gente estava próximo de uma região aqui de resistência. E eu falei para o pessoal que opera o modelo também, eu falei, olha turma, a gente pode romper essa região aqui, mas seria plausível a gente começar a fazer algum tipo de venda, se alguém quiser trabalhar na ponta da venda, porque é uma região aqui de possível resistência. O mercado rompeu e foi embora. Então eu tenho vendas abertas aqui, vocês podem ver aqui embaixo, eu tenho vendas abertas, só que são vendas pequenininhas. Então o que a gente faz no modelo? Quando o mercado ele está muito esticado, ou seja, eu tenho um IFR que eu gosto de olhar, ele começou a trabalhar na região de 70, funciona muito bem pro Ibovespa, tá? Outros índices também funcionam muito bem, o IFR, o RSI, né? É um indicador que eu gosto muito de utilizar para tentar encontrar pontos de reversão. Claro que, turma,
Quando a gente olha um indicador, ele faz o que? Ele indica. E aí, de acordo com o modelo que você vai operar, de acordo com a forma que você vai operar, você vai ter que entender se aquilo faz sentido ou não para você. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Quando eu tenho um RSI que está no gráfico diário perto de uma região de 70 e eu quero começar a fazer algumas vendas, eu posso abrir vendas pequenininhas. Eu faço essas vendas aqui, a gente começou a abrir vendas aqui e eu tenho essas vendas aqui abertas. O mercado continua indo embora. O que acontece? Essas vendas, como a gente trabalha swing trade, eu não tenho tanto problema assim. Nota que essa operação aqui, eu tenho várias operações, então a gente faz várias entradas, a gente pega o nosso capital e divide ele em várias entradas. Então uma conta de $500, por exemplo, eu divido o capital em várias entradas de 0,05, que é o lote mínimo para o BRA 50. Isso me dá uma tranquilidade muito grande de poder aproveitar a movimentação do mercado sem que eu precise acertar exatamente o ponto de onde o mercado vai andar. Então, a forma que a gente trabalha, ela é muito relacionada com entender a nossa dinâmica de onde comprar, onde vender, quando fazer isso e também qual o tamanho de exposição que a gente vai utilizar. Aí a gente tem a nossa planilha aqui de acordo com o capital, a gente vai ajustando o tamanho de contrato e tudo mais. Essa conta que vocês estão vendo aqui é uma conta que eu uso como conta principal para gerenciar várias outras contas. Gerencio outras contas minhas, essa aqui é uma conta minha, é a 16ª conta aqui, tem algumas contas aqui. Então ela gerencia algumas contas principais minha e também gerencia outras contas tanto de aluno quanto de cliente. Por que a gente faz dessa forma? Porque dá uma tranquilidade muito grande, eu consigo concentrar as minhas operações em uma única conta e aí ela replica isso para todas as demais. Isso é muito prático, simplesmente porque eu não preciso ficar gerenciando várias contas, eu gerencio uma conta e eu faço a replicação dessa análise para todas as outras contas. Então, o que eu faço aqui? Estou vendo que o mercado está muito esticado, eu vou, nesse caso aqui, eu comecei a abrir umas vendas, então eu ganho um swapzinho aqui, muito bem, e se o mercado continuar subindo aqui, eu estou trabalhando na ponta da compra também aqui, ó, eu fiz várias operações de compra aqui ontem, ó, e hoje o que eu vou fazer? Como eu estou vendo que o mercado, ele está forte ainda para cima, eu vou tentar fazer o que? Eu vou tentar trabalhar na ponta da compra com um alvo um pouquinho mais longo, porque se o mercado continuar esticando as movimentações aqui, eu quero, ao invés de uma operação curta na compra, eu quero trabalhar com uma operação um pouco mais longa. Então eu venho aqui e troco o alvo das operações aqui, ó, de 250, ao invés a gente trabalha de 90 até 500, 800, 900 pontos, dependendo do contexto de mercado. Eu vou colocar aqui que eu quero trabalhar com 350 pontos. Por quê? Se o mercado continuar nessa movimentação de alta aqui, eu quero aproveitar essa movimentação aqui. Eu já vejo que o mercado ele ficou mais lateral aqui, olhando um time frame de 3 minutos aqui. Porém, como a gente tem operações de venda aberta aqui, ó, onde o meu preço da minha venda está nessa região aqui, ó, eu tenho uma tranquilidade, eu coloquei o take profit aqui embaixo, eu tenho uma tranquilidade de caso eu abra uma compra nesta região aqui, e que a gente faz compra aqui, ó, na banda inferior de Bollinger, tá? Eu uso a banda de Bollinger como sendo o meu sinal de entrada. Então eu faço uma entrada aqui, a minha máxima do candle que rompeu a Bollinger é a minha saída, a primeira saída. Nesse caso aqui, ó, ele fez 3 entradas, a minha primeira saída é aqui, ele calcula um preço médio da minha posição de acordo com a quantidade de entradas que ele fez e ele vai colocar um alvo X pontos acima. Então ele estava trabalhando com 250, agora eu vou trabalhar com 350. E aqui também ele fez uma outra, quando ele faz uma única entrada, ele faz a máxima do candle como sendo o ponto inicial de saída. Então o modelo é bastante simples, tá? O segredo aqui é a gente equilibrar sempre a nossa margem que a gente tem na conta com o que a gente tem de capital, então equilibrando as compras e as vendas. E no caso do mercado fazer uma correção aqui, por exemplo, se o mercado, a gente abre compras hoje aqui, ó, o mercado está fechado ainda, se a gente abrir compras aqui e tal e o mercado reverter para queda, o que acontece? Eu posso fazer duas coisas, é o que a gente acaba fazendo, eu limito a quantidade de compras, então eu posso limitar a quantidade de compras em X contratos para eu ter uma tranquilidade entre as pontas vendidas e a ponta comprada, e aí o mercado caindo, a gente vai começar a entrar no lucro nas minhas compras aqui. Se o mercado passar do meu preço aqui, eu posso inclusive jogar o meu take profit mais lá para baixo, então eu tô com o take profit
na região aqui de 5.000 pontos, eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui, ó, e mudar o meu take profit, botar ele em 10.000 pontos. O que acontece? Eu tenho uma operação vou deixar ela com 10.000 pontos aqui já. Eu tenho uma operação, a hora que o mercado abrir, ele já vai reposicionar. Tem uma operação extremamente favorável aqui e simplesmente eu consigo aproveitar o mercado, caso eu tenha feito compras e o mercado comece a fazer uma correção mais profunda. Só que tem um detalhe, né? O modelo permite que, mesmo com o mercado caindo, a gente vai fracionando as nossas entradas. Como o mercado do Ibovespa é muito volátil, então ele cai e volta, a gente consegue aproveitar e fazer compra aqui e sair aqui, compra aqui e sair aqui, compra aqui e sair aqui. Então isso ajuda muito a gente colocar dinheiro no bolso. Então, esse ano aqui de 2024, o modelo a gente tem feito, operando dessa maneira aqui, a gente tem feito uma média de praticamente 4,5%. Todo mês aqui, ó, tem sido meses bem positivos. O início do ano foi mais positivo, foi o mês que a gente mais fez dinheiro. E a gente tem feito aqui mês aqui os dias, né, de resultados. Esse ano 36,62. Então deixa eu pegar aqui 36,62, uma continha de padeiro aqui. 36,62 dividido por 8, a gente está no mês 8, a gente está falando de 4,5% médios ao mês, né? É uma rentabilidade bastante interessante. A gente busca uma rentabilidade, de acordo com os backtests, a gente busca uma rentabilidade entre 3 e 6% médios mês, né? A gente está falando de 50% a 60% ao ano. Claro que isso representa, tem meses que a gente vai fazer mais, tem meses que a gente vai fazer menos, mas a gente tem conseguido ano a ano buscar essa rentabilidade. Isso é muito importante, porque a consistência mostra que você precisa ter um modelo que gere para você esse tipo de tranquilidade, de poder fazer dinheiro, não fazer muito dinheiro no mês e depois você devolve tudo, né? Então você ter uma regularidade de forma a você conseguir fazer dinheiro de forma consistente, né? Então isso é o que dá essa tranquilidade para o modelo. O que eu faço ao longo do dia? Eu simplesmente deixo o robô trabalhando e eu monitoro pelo celular ali, caso eu tenha ali alguma operação que vai muito contra ao que eu tinha planejado. E aí depois eu entro lá e ajusto, né? Como a gente trabalha swing trade, eu tenho um tempo hábil muito grande para poder fazer os manejos que eu preciso fazer. Então isso é o que eu faço, é simples assim, é isso que os alunos fazem e não tem muito segredo, é simplesmente seguir o modelo e gerenciar ali o teu capital. É literalmente como um gerenciador é como uma pessoa que gerencia o seu dinheiro de forma eficiente, simples assim. Fala Doug, tudo bem? Bom, eu comecei com o Manche em agosto de 2022, então tá fazendo aí 2 anos que eu tô com o Manche. Em fevereiro de 2023 eu coloquei ele em mais uma conta. E eu já te falei isso, a minha ideia é usar o Manche para minha aposentadoria, né? Nesses 2 anos eu cheguei a dobrar os valores das contas. E a minha ideia é justamente essa, tá constantemente fazendo um pouquinho ali para levar para longo prazo mesmo. E gosto da estratégia do Manche, eu acho que é algo extremamente simples. Gosto desse novo formato para a gente manejar, ficou infinitamente mais fácil, intuitivo. Eu não sou uma pessoa da área de TI e eu sou a prova viva que a gente consegue instalar, consegue mexer, aprende a manejar. A atenção que você dá é fantástica, assim, a galera da comunidade lá do Telegram também. E é isso, gosto muito do Manche, para quem tem dúvida, recomendo. E seja muito bem-vindo a Füssen, aqui no interior, na região sul da Alemanha, essa cidadezinha encantadora. Ela é uma cidade extremamente visitada, porque ela está no caminho da rota turística, da rota romântica aqui do sul da Alemanha. E assim como várias outras cidadezinhas que a gente também vai passar, essa cidade aqui é visitada por milhões de pessoas ao longo do ano todo. Tanto é que ela está bastante cheia e também é um período de férias ainda. E essa cidade aqui, ela é muito importante na Alemanha em função do turismo. Tem vários castelos aqui na região também que fazem com que as pessoas venham para cá. Mas eu vou contar um pouquinho aqui de uma das empresas mais importantes da Alemanha, que é listada na Bolsa de Valores, a SAP. A SAP, ela é uma gigante do ramo de tecnologia. E eu conheço ela muito bem porque eu trabalhei 20 anos no mundo de tecnologia, eu trabalhei com vários parceiros implementando sistemas que integram com a SAP. E a SAP ela tem vários sistemas, né, sistemas de
gestão, e essa empresa ela vale 140 bilhões de euros. E ela foi fundada em 1972 aqui na Alemanha, e ela foi para o Brasil lá em 2006. Ela se instalou na cidade de São Leopoldo, pertinho de onde eu morava. Na época eu trabalhava em Porto Alegre e eu cheguei a visitar a empresa lá onde ela se instalou, dentro da universidade lá de São Leopoldo. Inclusive meu sogro mora em São Leopoldo, então fica pertinho lá. E essa empresa, gente, ela é uma empresa extremamente sólida no mercado. Assim como ela, tem a Oracle também, que desenvolvem produtos muito parecidos, e elas acabam sendo muitas vezes não concorrentes, mas parceiras nos clientes implementando esse tipo de solução. E, inclusive, você pode negociar o ticker da SAP tanto na Bolsa de Frankfurt quanto na Bolsa de Nova York. E a segunda gigante do mercado alemão é a Siemens. A Siemens ela nasceu lá em 1849 como uma empresa de engenharia elétrica. E foi passando o tempo, ela foi se consolidando, e hoje ela é uma das maiores empresas do mundo em termos de automação para diversos mercados, para diversos produtos no ramo de engenharia de solução para automações. E ela também pode ser negociada também na Bolsa de Frankfurt e também na Bolsa de Nova York. Ela vale incríveis 120 bilhões de euros, isso aqui no ano de 2024. E hoje está sendo o passeio mais esperado aqui na Alemanha, principalmente para os apaixonados por carro, como eu e o José. O José adora os Hot Wheels dele. A gente vai conhecer o Museu da Porsche. Ele fica aqui em Stuttgart, a gente está passando por Stuttgart e não poderia deixar de conhecer. Tá? Acompanha, porque você vai ver bastante coisa legal se você gosta de carro, assim como eu. E aqui a Porsche, ela é uma das empresas do grupo Volkswagen, que inclusive é a terceira maior empresa do mercado alemão. Vou falar mais sobre ela daqui a pouquinho. E a Porsche ela foi fundada em 1931 por Ferdinand Porsche aqui em Stuttgart mesmo. E ela hoje é uma marca de luxo que está no ranking das marcas de luxo mais desejadas no mundo todo. E ela vem primeiro, depois vem a Louis Vuitton, que nós falamos lá no episódio da França, e ela está avaliada em mais de 34 bilhões de euros. Bagatela de grana, hein? E em 2009, a Volkswagen começou a namorar a Porsche no sentido de comprar a companhia, que ela vinha fazendo, e ela conseguiu fazer essa compra só lá em 2012, com a bagatela de mais de 3 bilhões de euros. E hoje ela é dona da Porsche, ela é dona também da Audi, da Lamborghini, da Bugatti e várias outras marcas, sendo assim a maior empresa automobilística do mundo, valendo mais de 110 bilhões de euros. E a Volkswagen ela vale aproximadamente 100 bilhões de euros agora em agosto de 2024. E ela é uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, com um portfólio diversificado que inclui as marcas da própria Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini e também da Fiat. E a empresa ela está focada em inovação automotiva, incluindo a eletrificação de sua frota e desenvolvimento de tecnologias de condução autônoma. E ela foi fundada em 1937. O projeto foi inicialmente patrocinado pelo governo alemão, com a ideia de criar um carro do povo. Volks, que vem de povo em alemão, e Wagen, que vem de carro. E a Volkswagen é conhecida pelo seu impacto significativo na indústria automotiva global e as suas estratégias de inovação em veículos elétricos e autônomos. A empresa ela enfrentou desafios significativos com o escândalo de emissões de Dieselgate em 2015, mas ela continua a ser uma força importante no mercado automotivo global. E ela está listada na Bolsa de Frankfurt e também na Bolsa de Nova York. E o verão europeu realmente está de matar. A gente está aqui em Munique, esse é o segundo dia que a gente está aqui. A gente planejou de manhã dar um passeio pela cidade, conhecer os pontos turísticos ali. Só que o sol está tão intenso que não dá para simplesmente andar. E aí a gente passando ali na frente viu que tem o rio, né? Chama Rio Isar, que corta a cidade de Munique de ponta a ponta. Ele é um rio extremamente limpo. Assim como em Berlim é limpo aquele rio que tem lá, esse aqui também é a mesma coisa. Os europeus eles cuidam muito da
água que eles têm. E eles aproveitam muito também o verão. Eles estão aqui, tá cheio de gente aqui na beira do rio, a gente veio aproveitar aqui, passar um pouquinho o calor aqui. Acompanha aqui, vou deixar um vídeo rodando aqui de como é bonito esse rio. E isso faz lembrar uma outra coisa. A grande questão de nós traders conseguirmos nos adaptar a mudanças. Eu tinha um plano de fazer um passeio na cidade. A cidade está extremamente quente. As crianças, tenho 2 crianças pequenas, José e a Emma, e eles não aguentam ficar caminhando no sol. Ninguém aguenta, né? Nem eu, nem a Ana. Todo mundo acha ruim. Se você, no mercado, não se adaptar conforme as coisas forem mudando, simplesmente você está morto. Por quê? O mercado, ele é um ser vivo, ele muda todo o tempo. Você precisa ter o seu modelo, você precisa ter uma forma, principalmente matematicamente positiva, para você conseguir fazer dinheiro no mercado. Você tem um modelo que você vai operar, e esse modelo repetidamente ele vai fazer dinheiro para você. E o mercado, ele vai mudar de forma bastante expressiva com o passar do tempo. E essas mudanças você precisa saber se adaptar. Senão, você vai se arrebentar. Se eu fosse agora caminhar no meio da cidade, no calorão, eu simplesmente iria estragar o nosso dia e estragar o nosso passeio. A gente iria ficar extremamente frustrado porque está muito quente. Então, a gente está agora aqui na beira do rio, simplesmente aproveitando o parque, e vai tomar um sorvete ali e vai ter um dia extremamente gostoso, porque eu acabei conseguindo entender que o contexto que eu estava não era favorável ao momento atual. Então, isso no mercado também é fundamental. Você conseguir entender que o mercado eventualmente começa a fazer algum tipo de mudança e você consegue fazer a adaptação necessária na forma de você operar para você conseguir fazer dinheiro. E Munique é a terra da cerveja e não podia ser diferente. A gente está na cervejaria, uma das cervejarias mais antigas da cidade de Munique, a Hofbrauhaus. E essa cervejaria, ela data de mais de 1500 anos, 1589. E ela era uma cervejaria que fazia cerveja só para uma família. Aí depois ela foi crescendo e naturalmente ela começou a se tornar um dos pontos mais visitados aqui em Munique. E a gente está aqui justamente no prédio antigo, que é onde a cervejaria funciona. E tem um restaurante super típico alemão, com banda tocando, coisa mais, literalmente, a coisa mais alemã que um visitante pode encontrar aqui. Banda tocando, chopp e muito joelho de porco. E a Alemanha, ela tem um papel fundamental dentro do mercado financeiro. O DAX 30, que é o índice que compõe as 30 maiores empresas do mercado alemão, ele hoje é um dos índices mais negociados e mais importantes do mercado financeiro. E a Bolsa de Frankfurt, ela nasceu oficialmente lá em 1585, ou seja, ela tem praticamente mais idade que o Brasil. E ela foi evoluindo ao longo dos anos para se tornar o que ela é hoje, né? Com evoluções de tecnologia, evoluções que levaram ela a se tornar extremamente eficiente. Tanto é que a tecnologia, a gente vê ela presente em tantos lugares dentro do mercado financeiro, tanto para fazer o mercado funcionar como um todo e também dentro das próprias operações para você poder fazer dinheiro no mercado. É isso que eu gosto de utilizar. Eu uso o mercado financeiro para fazer meu dinheiro crescer de forma eficiente e uso a tecnologia para isso. E você vê a tecnologia sendo aplicada em todas as áreas, né? Desde a estruturação, desde as empresas que trabalham dentro do mercado ali, fazendo seus negócios crescerem, buscando cada vez mais pesquisa e desenvolvimento para conseguir entregar mais valor para os seus clientes. E ao longo desses, pelo menos, últimos 100 anos de história, a Bolsa aqui da Alemanha, ela teve vários períodos de crise onde caiu aí 40%, 50%. A queda mais recente que a gente teve foi a de Covid, né? Que a Bolsa caiu aí praticamente 40%. Em cada um dos momentos históricos, o mercado se encontrou uma forma de se adequar ao momento e superar a crise. Ou seja, independentemente da forma como a crise se coloca, você precisa encontrar uma forma de superar isso. E eu levo isso muito para mim como trader também. Por quê? Se cada momento que a gente encontrar um percalço pelo caminho, a gente cair e não levantar mais, pronto, a gente simplesmente morre na praia. Você vê grandes economias tendo crises. E como nós achamos que nós não vamos ter crise na nossa jornada dentro do mercado financeiro? Se até a Alemanha, que é uma potência mundial,
tem crise e supera, quem somos nós para achar que nós somos invencíveis e nós não teremos dificuldades no mercado? Muito pelo contrário, a gente vai ter muita dificuldade e cabe a nós entendermos essas dificuldades e encontrar uma forma de superar ela. É isso que a gente tem que fazer. E uma curiosidade aqui, a gente está aqui no caminho de volta para Munique e a gente vai abastecer a água. Vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. É um negócio importantíssimo que nós acabamos comprando quando a gente chegou numa loja. São garrafas de 10 litros. É um recipiente plástico aqui para encher d'água. Por quê? Eu comprei 2. E aí eu encho e coloco, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aí eu coloco aqui na caixa de água limpa. Ela tem a caixa de água suja, e aí a gente chega nos lugares e abre para drenar a água depois do banho, né? Água de louça. Só que tem um detalhe aqui, ó. Quando a gente locou o motorhome, não veio com essas garrafas aqui, a gente comprou. Por quê? Ele vem só com uma mangueira para você chegar no camping, colocar a mangueira e aí você conseguir fazer o abastecimento de água limpa. Só que essa época do ano, agosto, entre agosto e setembro, é época de férias, e aí todos os campings estão lotados, não tem nem como você dormir, pernoitar no camping, e muitos deles não deixam também você usar o serviço. E aí o que a gente faz? A gente vem, de acordo com o lugar que a gente está, a gente vem aqui, encontra um estacionamento que tem banheiro, aí eu coloco lá no Parking Fortnite, no aplicativo, encontro esse lugar que tem banheiro, e aqui é um parking gigantesco, fica pertinho de onde a gente dormiu e tem um lago aqui na frente. Então, coloquei no Parque Fortnite, olha, eu quero encontrar um estacionamento que tenha banheiro. Aí eu consigo limpar tanto o banheiro da van, só tirar aquela caixinha ali, super fácil, tira a caixinha, derrama lá no sanitário, puxa a descarga e também recoloca a água. Então fica aí um pouquinho de como que a gente faz para encher d'água quando a gente não consegue parar em camping. E mais uma mudança de planos, né, José? A gente estava na cidade de Munique e aí simplesmente ontem estava um calor insuportável, tanto é que a gente não pôde aproveitar o dia, a gente foi para o Rio porque estava muito quente, e hoje a chuva começou a se intensificar, a gente teve que voltar, todo mundo começou a se molhar, as crianças começaram a reclamar, e agora a gente vai mudar os planos indo para uma cidadezinha aqui próximo, chamada Dachau. E a gente provavelmente vai dormir lá, porque amanhã a gente vai ter que voltar aqui para Munique, porque eu preciso trocar algumas coisas que eu comprei e não funcionaram e eu vou ter que trocar elas. Então hoje as coisas aqui estão fechadas, infelizmente, e amanhã a gente está de volta aqui, então vamos aproveitar o resto do nosso domingo lá nessa outra cidadezinha. E a gente está conhecendo aqui o campo de concentração de Dachau. É horroroso passar por aqui e sentir até a energia desse lugar aqui. E saber que tanta gente morreu aqui, tanta gente simplesmente perdeu a vida nesse lugar aqui, naquela época que o passado, né, que o povo alemão tem uma grande vergonha. Tanto é que eu tenho alguns amigos que falam sobre isso. O povo alemão, ele sequer gosta de comentar sobre aquela época sombria, né? E olhando isso aqui, mostra que eles mantêm isso aqui aberto para justamente lembrar as pessoas do que foi aquela época tão sombria da história deles. E aqui a gente está vendo um dos pavilhões, aqui eram as camas onde ficavam os judeus, e aqui eles dormiam. Aqui é um dos quartos, aqui tem outro quarto. Esse pavilhão ele foi reconstruído, ele tinha sido destruído. E essas aqui são as camas da época. E os quartos aqui, eles foram projetados para ter 6.200 prisioneiros. Chegou a ter 11.000 judeus aqui. Imagina 11.000 judeus acomodados aqui nessas camas, cada cama aqui para uma pessoa. Imagina dormindo 3, 4 pessoas na mesma cama. E aqui também outro quarto, onde não tem as camas. Impressionante, até a energia desse lugar aqui
chega a ser sombria. Que grata surpresa! A gente saiu de Munique, a gente veio para Dachau e fica a 18, 19 quilômetros de Munique. A gente veio visitar, conhecer lá o campo de concentração de Dachau. E aí a gente teve uma grata surpresa com a cidadezinha aqui. A cidadezinha extremamente bonitinha, linda, a cidade bem pequenininha. Então a gente está agora aqui na Altstadt. A gente deixou a caminhonete lá em cima, na frente do castelo. Tem um castelo aqui e tem uma vista bonita para a cidade lá de cima. A gente vai dormir à noite aqui, porque em Munique é mais difícil de dormir, é barulhento e tal. Mas eu queria falar um negócio que me ocorreu agora, é o seguinte: quantas vezes a gente se surpreende positivamente, né? No mercado, quando chegou uma época que eu precisei tomar uma decisão bem importante, porque o que eu vinha fazendo já não era mais tão eficiente no momento que eu comecei a fazer. Então, eu trabalhava um modelo, e esse modelo, ele era um modelo mais seguidor de tendência, era um modelo que eu gostava mais de trabalhar com ações, e aí eu comecei a pegar momentos ruins de mercado e comecei a não performar da forma como eu gostaria de performar, porque o mercado não estava me entregando aquilo. E aí eu comecei a ver que o mercado internacional, eu podendo trabalhar diversos ativos não necessariamente da Bolsa Brasileira, mas você tem acesso a uma infinidade de ativos, eu comecei a olhar e disse assim, cara, aqui tem uma grande possibilidade de eu não depender de uma movimentação específica. Eu não preciso depender se o mercado vai subir, se o mercado vai cair. Eu simplesmente posso operar de N formas aqui e eu posso escolher N ativos que eu queira operar, sem ainda estar atrelado a uma movimentação específica. E aí, isso nasceu, com base nisso, nasceu a forma que eu opero hoje, né? Que o sistema Mancha opera. E como é bom você ter essas surpresas e você fazer essas mudanças, né, no seu roteiro, na sua forma de trabalhar, na sua forma de ver as coisas. Porque se eu não tivesse lá atrás olhado para o lado e pensado, cara, existe uma forma melhor de fazer o que eu faço, existe uma forma mais eficiente, eu não sequer estaria aqui hoje fazendo essa viagem, sequer teria conquistado a minha independência financeira, sequer teria chegado onde eu cheguei, justamente porque eu cheguei num ponto da minha vida que eu parei e pensei, cara, eu preciso achar uma forma mais eficiente de fazer o que eu faço. E aí, justamente, entrou a Active, né, de poder ter num lugar só a concentração dos ativos que você pode operar de forma muito mais transparente, de forma muito mais eficiente do que se você tivesse simplesmente limitado ao mercado brasileiro, como era o que eu tinha na época, né? E aí você começa a ver resultado, você começa a ver eficiência, você começa a ver a quantidade de coisas que você consegue fazer em cima de um único lugar, né? De uma única plataforma, de uma única conta, né? Que você pode ter. E simplesmente porque ao longo dos anos a gente vê também o dólar subindo pra caramba. E agora fazendo essa viagem, fica mais evidente ainda que eu preciso ter capital dolarizado. E se eu não tivesse começado lá atrás, muito provavelmente hoje com o dólar, né, com o euro, a gente gastando em euro aqui a R$6, eu provavelmente não iria estar aqui viajando, porque ia estar preso com dinheiro em real e cada vez mais valorizado. Então, essa é a grande questão, você se permitir olhar para o lado e ver que eventualmente você dá um passo para o lado, você consegue ter um resultado muito mais interessante e se surpreender com ele. Então fica aí essa grande questão. E finalizando a tarde, né, a mamãe tomando a Rattlerzinha dela e eu tomando um cafezinho. As crianças estão ali brincando, aproveitando a vista aqui do rio, coisa mais linda do mundo. Olha só. É isso aí. E aqui a gente sai dessa cidadezinha de daqui a pouquinho, final do dia, e vai em direção ao nosso próximo destino.